Meu nome é Marcos Vinícius Rodrigues de Siqueira, aluno do Instituto Federal Goiano e faço o curso de Agronomia. Meu trabalho e artigo em questão trata a respeito da diversidade e função dos fungos decompositores presentes em solos de Gramado. Aqui é uma introdução básica à capa que foi utilizada no artigo em questão, onde trata da sua publicação, seus autores e coautores que tiveram envolvidos na realização desse projeto e sua duração. Uma introdução básica seria que os fungos do solo influenciam nos sistemas agrícolas. A sua influência no solo, principalmente pela parte que compreende a decomposição da matéria orgânica, porém, são sensíveis a mudanças estruturais do mesmo, e principalmente a poluição do mesmo. Quando nos referimos a esse quesito de perda por alterações no solo, tem um enfoque maior ainda quando se diz respeito às espécies redundantes, que no caso se refere aos fungos que possuem sua origem de forma mais isolada. São fungos que ocorrem em meios isolados e não em nível do solo por forma mais expandida. Quando referimos a solo, no solo dos organismos, o problema maior seria no que diz rearranjamento destes no mesmo, ou seja, um estabelecimento de harmonia entre eles, ainda tendo em mente um respeito e uma resistência maior que esses têm um aos outros, principalmente quando são seres saprotróficos. Introdução básica às imagens que foram utilizadas dos fungos em forma de frutificação no solo e em meio de local de decomposição de folhas, principalmente do capim e o gramado em questão. De modo geral, o objetivo do trabalho foi avaliar a diversidade e função desses fungos decompositores presentes em solos de gramados, assim como a sua atuação também que esses tiveram em meio natural. Os materiais e métodos utilizados foram feitos isolamento de culturas de fungos do solo, estando morto o material vegetal e alguns basidiomas. Foram testados diferentes tipos de culturas para reduzir a ação e conseguir o isolamento dos fungos, sendo que após estes seriam utilizados na verificação da decomposição da matéria vegetal morta, além desses terem sido retirados também de corpos de frutificação, que no caso foram os basidiomas. Os testes foram realizados em diferentes tipos de substratos, tendo mais ênfase em meios sólidos, sendo que os substratos usados foram artificiais e naturais, para quesito de avaliações, tanto em laboratorial como em quesito no solo mesmo. Através da isolação das placas biológicas no solo, foram feitas a verificação das fontes de carbono deste mesmo local. O objetivo foi a verificação da atuação de 12 isolados sobre o carbono e a capacidade desses mesmos em atuar sobre a sua decomposição e formulação. Porém, na utilização de fungos isolados, não foi capaz de utilizar os 5 tipos de substratos que foram designados, pois se esperava que isso não viria a acontecer. O problema foi devido à baixa disponibilidade desses e suas variedades específicas, principalmente no que diz respeito à sua quantidade de táxons. Em um segundo teste realizado com as placas biológicas, verificou-se que mesmo os fungos de alta ocorrência no solo não se sobressaiu de forma significativa aos demais, pois esses mostraram diferentes funções, destacando a importância de se haver essa variação no solo, ou seja, de haverem vários táxons disponíveis no solo, não apenas um. Nas interações em relação à grama dos microcosmos, foram utilizadas duas espécies de fungos, que foram a P. jankiewski, sendo que esta era de forma abundante no solo, e a Drechslera sp, que era, no caso, uma ocasional do solo. Entre os resultados de discussão, pode-se destacar aí essas tabelas que fizeram a utilização de 10 de substratos diferentes por 10 fungos, sendo que foram colonizados por fungos frequentes
e também por 10 fungos que eram ocasionais, acontecidos de forma mais isolada. O que é interessante se lembrar no efeito da decomposição é da quitina, pois foi uma baixa decomposição, e isso se deve à composição dos fungos terem em sua parede a presença da quitina. Ou seja, se fosse pegassem de modo simples e qualitativo, esses poderiam vir a degradar parte de sua própria estrutura. Por isso, não há uns efeitos tão relevantes em consideração. Apenas alguns tiveram um efeito significativo, mas de modo simples, nada que represente algo que pode ser quantitativo, ou seja, modo pouca degradação de quitina. E esses resultados de discussão da segunda tabela já pode olhar os diferentes tipos de isolado de Drechslera SP, que no caso não ocasionada e apresentou maior vigor em relação a P. jankizeusky, que no caso já era frequente. Esta conseguiu variar e colonizar em maiores diâmetros, de acordo com o avanço das semanas de teste. Porém, na segunda semana, vale ressaltar, assim como está simplificado e grafado, que não houve nenhuma colônia que atingiu 60 milímetros de diâmetro. Isso se deve porque foi feito um crescimento a partir do decorrer das semanas, ou seja, a partir da quarta e sexta semana que foi haver um crescimento, sendo que esse ainda levou a consideração de temperatura de 15,8 graus em sua amplitude. Nessas tabelas aqui podem ser verificadas que ocorreu a presença do RNA, que foi recuperado, e a relação da biomassa, que era abundante e ocasional. Desta forma, foram feitas as concentrações de RNA em fragmentos de grama em microscópios a partir de 7 semanas de incubação. Os efeitos foram analisados entre a tabela A, que é o Penicillium jaquizeuski, que é de forma abundante no solo, e a Drechslera sp, ocasional. Já a tabela B tem um enfoque no Cladosporum tenicinium, que era abundante, e a Leptosphaeria sp, que era ocasional. E também na tabela C já é a comparação entre a Mycena aedes, que é abundante, e a Mycena olivacea marginata, ocasional. E todos esses vale relembrar que eles foram feitos em diferentes proporções de biomassa, e os valores foram compreendidos entre 0 e 1, 0,5 e 1 e de 1 para 1. No gráfico A, já a apresentação dos resultados da atuação realizados por diferentes espécies sobre a porcentagem de, de alfa-celulose, mostrando que os mais significativos foram as micenas, em diferentes proporções no solo. Pode ser assim como na adiante, pode ser verificado que foram a variação de 0 a 1, de 0,5 a 1 e de 1 para 1, isso em profundidade do solo, centímetros do solo. No gráfico B, a porcentagem de lignina remanescente mostra os diferentes táxons em relação ao teor da lignina e uma alta atuação sobre ela com diferentes níveis, sendo que o que pode ser considerado assim, mais marcante foi do Cladosporum e a Leptosphaeria, se representaram de um maior vigor em relação aos demais, ou seja, foram mais significativos do que até mesmo o Penicillium jaquizeuski e a Drechslera sp. De forma conclusiva, é impossível saber as funções de todas as espécies no campo, apenas papéis de micélio sobre alguns tipos de substratos, ou seja, as suas atuações que têm sobre o substrato. Bactérias envolvidas nesses processos metabólicos tiveram identificação através de etiquetas, assim como alguns fungos decompositores, isso para denotar sua significância e presença durante as avaliações, como classificação de fungos, os quais taxons pertencentes e as variedades. Segundo os próprios autores e pesquisadores, eles provavelmente nunca terão conhecimento total dos papéis desempenhados por fungos, e isso devido a todas as suas ações no ambiente natural. Quando pega assim, pode-se levar em consideração, pois
foram feitos experimentos em laboratoriais que pode-se dizer que apresentam alguns efeitos divergentes daqueles que apresentam em meio natural. Essas foram as literaturas utilizadas, literatura citada, e alguns mais marcantes e principalmente todos que participaram do artigo em questão. Obrigado.